Olá pessoal, sejam novamente muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Noemi e nessa aula nós vamos ver outra medida de tendência central, a mediana. Pessoal, só para recapitular, as medidas de tendência central, elas se posicionam no centro da variável em estudo e as principais são média, mediana e moda. Nessa aula, nós vamos ver a mediana. A média e a moda eu já abordei em aulas anteriores. Observando então o que é a mediana? A mediana, gente, é o valor que está no centro de uma série de números. Então os dados, eles precisam estar organizados. Então a mediana é o valor central. Se ela é o valor central, então eu preciso ter a mesma quantidade de elementos à esquerda da mediana e a mesma quantidade de elementos à direita da mediana, tá? Porque ela é o elemento central. Observem aqui, nesse exemplo, gente, nós temos os dados não agrupados. Então, nós temos aqui, ó, dada a série de valores x, que nós temos os números 6, 3, 7, 14, 10, 16 e 11. Determine a mediana. Pessoal, esses dados, eles não estão agrupados, mas para eu encontrar a mediana, eles precisam estar organizados, ou seja, preciso fazer o rol desses dados. Então vamos fazer o rol? Vamos organizar? Vocês podem organizar do menor para o maior ou do maior para o menor. Eu vou organizar do menor para o maior. Pessoal, após os dados estarem organizados, ordenados, então observem aqui como que ficou 3, 6, 7, 10, 11, 14 e 16. Qual é o elemento que está no centro da distribuição? Então vamos ver, olha, o que está no centro é o número 10. Por que é o número 10, gente? Se vocês observarem, à esquerda do número 10, nós temos 3 elementos, ó, 1, 2, 3. E à direita nós também temos 3 elementos, olha, 1, 2, 3. Então, a mediana é o número 10. A mediana, gente, ela é representada pela letra MD. E o que quer dizer esse número 10? Quer dizer o seguinte, que 50% dos valores dessa distribuição são menores do que 10. E 50% dos valores dessa distribuição são maiores do que 10, porque 10 é a mediana, o elemento central. Vamos ver outro exemplo? Dada a série de valores, aí nós temos aqui os valores, 7, 4, 8 e assim por diante. Determine a mediana. Gente, primeiro passo, observe que os dados não estão organizados. Primeiro passo que eu tenho que fazer, o rol dessa série, organizá-los. Vamos organizá-los? Pessoal, organizando os dados, olha como ficou a série: 4, 7, 8, 9, 11, 12, 15 e 17. Qual que é o elemento que está no centro dessa distribuição? O elemento central, ou seja, qual é a mediana? Tá, então vamos lá? Quantos elementos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gente, nós temos 8 elementos, é um número par. Observem que, ó, os elementos centrais são 9 e 11, não é isso? Porque, olha, se vocês observarem, nós temos 3 elementos à esquerda desses valores e 3 elementos à direita desses valores. Só que a mediana é um único elemento. E aí, o que nós temos que fazer? Quando vocês têm uma série com elementos que contém número par, vocês precisam tirar a média aritmética desses elementos. Então, por exemplo, ó, nós temos aqui o elemento que tem o valor 9 e o 11. A mediana vai ser a média aritmética desses valores. Então, vai ser isso a mediana, ó. A mediana vai ser 9 mais 11 dividido por 2, porque a média aritmética. 9 mais 11, 20 dividido por 2 igual a 10. Então, a mediana dessa distribuição também é 10. Significa o quê? 50% dos valores dessa série são menores do que 10.
e 50% dos valores são maiores do que 10. Então, observem, gente, que aqui nós temos uma quantidade de elemento par, né? Porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente tem que usar essa estratégia. E quando a gente tem a quantidade de elemento ímpares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então já coincide com o elemento da série. Vamos ver direitinho, então, como a gente encontra esses elementos. O elemento, a mediana, quando nós temos a quantidade par e a quantidade ímpar, é o nosso próximo assunto. Pessoal, então o que vocês têm que observar? Qual que é o método para encontrar a mediana? Então, nós temos que observar sempre se o conjunto de dados, a série de valores, ela tem uma quantidade de número ímpar ou se ela tem uma quantidade de número pares, tá? Quando vocês tiverem uma quantidade de valor ímpar, né? Então, por exemplo, aqui, se o total de valores for ímpar, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar o total que vocês têm, esse número que vocês têm, soma 1 e divide por 2. Então, por exemplo, se vocês têm 11 elementos, soma 1, 12, divide por 2. Aí vocês acham qual que é o elemento que divide. Supondo que vocês tenham 33, é ímpar, então vocês somam 1, vai dar 34, divide por 2, vai dar 17. Então, sempre quando for ímpar, faz isso. E quando for par? Quando o total de elementos for par, vocês vão ter que achar a média aritmética de quais valores. Então, faz de conta que vocês têm uma série com 100 dados, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar 100, dividir por 2, vai dar 50. Então, vocês vão pegar o 50 e o próximo número, o 51. Ou seja, vocês vão pegar o total de elementos da série, dividir por 2 e o próximo, né? Pegou ele, o próximo, e faz a média aritmética entre esses dois valores que vocês encontraram. Então, por exemplo, voltando lá, se eu tenho 100 elementos, número par, eu pego 100, divido por 2, vai dar 50. Então, eu vou fazer a média aritmética do elemento de número 50 e do próximo, do 51. Outro exemplo, faz de conta que eu tenho 20 elementos na minha série de dados, número par. Então, o que vocês vão fazer? Pega 20, divide por 2, vai dar 10. Aí vocês vão pegar o 10º elemento e o 11º, o elemento, e fazer a média aritmética desses elementos. Aí vocês acham a mediana. Observem aqui alguns exemplos. Dada a série de valores, então nós temos aqui esses valores. Determine a mediana. Vamos ver quantos valores nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 é ímpar. Quando eu tenho um número ímpar, o que eu faço? Eu pego total de elementos, somo 1, divide por 2. Total de elementos, soma 1, divide por 2. Quantos eu tenho aqui mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu vou pegar 9 mais 1, divide por 2, porque é o ímpar. 9 mais 1, 10, dividido por 2, 5. Então, a mediana é o elemento da quinta posição. Aqui eu acho a posição, tá, gente? Aqui eu acho a posição. Então, vamos ver qual é o elemento da quinta posição? 1, 2, 3, 4, quinto. A quinta posição é o número 14. Então, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quinta posição, número 14, minha mediana é 14. O que significa isso? Podemos dizer o seguinte, que 50% dos valores dessa série são menores que 14 e 50% dessa série são maiores que 14, tá bom? Mais um. Dada a série X, outra série aqui, determine a mediana. Então, vamos lá. Mediana vai dividir, né, a minha série em duas partes iguais, assim, é o número que vai estar no centro, que é a sua esquerda, tem a mesma quantidade de valores que a sua direita. Vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aqui é par. Quando for par, olha aqui, se ele for par, eu vou ter que fazer a média aritmética dos termos dessas ordens aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Quantos nós temos? Até esqueci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, eu vou ter que fazer 10, né, dividido por 2. 10 dividido por 2, que vai dar quinta posição. Aí eu pego 10, divide por 2 e soma 1. Ou seja, pega a quinta posição, soma 1. Então, eu vou ter os elementos de quinta e sexta posições. Aí eu vou fazer a média aritmética
desses valores. Então vamos lá, quinta e sexta posições, vamos ver? 1, 2, 3, 4, quinta e sexta. Quer ver? Ó, vamos ver a quantidade de valores, ó. À esquerda, 1, 2, 3, 4. À direita, 1, 2, 3, 4. Aí nós vamos fazer a média aritmética desses valores. Então, a mediana vai ser o 13 mais 15 dividido por 2. 13 mais 15, 28. Dividido por 2, 14. Então, a mediana dessa série é igual ao número 14. Isso quer dizer o quê? Que 50% dos valores dessa série são menores que 14. E 50% dessas séries são maiores que 14. Tudo bem? Bom, pessoal, o que nós vamos ver agora? Encontrar a mediana quando os dados estão agrupados, variável discreta, tá? Observem aqui. Determine a mediana da série que representa a idade de 23 crianças de uma escola de educação infantil. Então, aqui nós temos a idade das crianças, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E aqui a quantidade de crianças. Então, por exemplo, 3 crianças têm 2 anos, porque aqui é frequência. 6 crianças, 3 anos. 8 crianças, 4 anos. 6 crianças, 5 anos. Observe aqui, já tem a somatória, né, das frequências aqui, 23 crianças nessa escola. Pessoal, o que vocês têm que observar? Se a quantidade de elementos é ímpar ou par. Aqui os dados já estão organizados, já estão agrupados. Diferente do exemplo anterior, que primeiro passo eu organizei os dados, né, fiz o rol do menor para o maior. Nesse caso aqui, os dados já estão organizados, agrupados. Então vamos para o segundo passo. Verificar a quantidade de elementos que essa série possui. Aqui é ímpar. Quando eu tenho uma quantidade de elementos ímpar, o que eu tenho que fazer para encontrar a posição? Eu pego a quantidade que é ímpar, somo com 1 e divido por 2, eu acho a posição. Lembraram disso? Tá, então, se eu tenho 11 elementos ímpar, eu somo com 1, vai dar 12. Divide por 2 vai dar 6. Então, é o elemento de sexta posição. Sempre lembram disso. Mas como que a gente vai encontrar a posição dessa série? O que vocês vão fazer? Vocês vão achar a frequência acumulada. Tá? Então, vocês vão abrir uma coluna aqui e achar a frequência acumulada. Como que a gente acha a frequência acumulada? Ó, aqui eu não tenho a frequência. A primeira frequência que eu tenho, eu repito, porque já é a minha frequência acumulada. Agora, como que eu acho a frequência acumulada aqui? Eu pego o 3 mais 6. 3 mais 6. Aí eu acho o 9. Próximo, eu pego o 9 mais 8. Aí eu acho a próxima, que é 17. Mesma coisa, pego 17 mais 6, que vai dar 23. Pronto, que é o total de elementos da minha distribuição. Olha, 23, cheguei. Bom, encontrei a frequência acumulada. O que eu vou fazer agora? Agora nós vamos observar a fórmula para encontrar que posição que ele está a mediana. Observando aqui, olha, nós temos o número ímpar, que é 23. Então, o que eu vou fazer? 23 mais 1, divide por 2. Então, vamos lá. Para eu encontrar a mediana, a posição, né? Eu vou pegar o N, que é o 23, mais 1 e divide por 2. 23 mais 1, 24. Dividido por 2, 12. Então, é o elemento da posição número 12. Vamos ver qual é esse elemento? Ó, aqui, gente, nós temos até o elemento da posição 3. Agora, aqui começa o elemento da posição 4 e vai até 9. Não está aqui dentro, não. Aqui, gente, olha, nós temos os elementos que vão até a posição número 17, que começa da 10 e eles vão até 17. Ó, tá aqui dentro, porque eu preciso do elemento de posição número 12 e o 12 está aqui dentro. Então, o que isso significa? Que a mediana é a idade 4. Tudo bem até aí? Então, uma coisa é a posição. Então, aqui, olha, nós temos a posição, vou escrever, a posição 12, ela está aqui dentro, e a mediana é a idade 4. 4 anos.
Aqui é mediana. Tá nessa linha aqui a informação. O que isso quer dizer? Que a idade 4, ela está no centro da distribuição, ou seja, 50% das crianças possuem idade menores iguais a 4 anos e 50% das crianças têm idade de 4 anos maiores que 4 anos. Tudo bem? Vou escrever aqui. Então, só para finalizar, a idade mediana, aqui não tem acento não, tá, gente? A idade mediana das crianças é 4. 50% tem idades menores ou iguais a 4 e 50% maiores ou iguais a 4 anos. Tudo bem, gente? Pessoal, nesse outro exemplo aqui, nós vamos encontrar a mediana novamente na variável discreta, os dados já estão agrupados, só que aqui nós temos uma quantidade de elementos par. E aí, então vamos lá? Determine a mediana da série, que representa a idade de 30 crianças de uma escola de educação infantil. Então nós temos aqui a idade, a frequência e o total de crianças, 30, que é o número par. Quando nós temos uma quantidade de elementos par, aí a gente tem que aplicar essa fórmula aqui para encontrar a posição do elemento. Então, quando for par, o que eu tenho que fazer? Pegar a quantidade de elementos, dividir por 2 e depois pegar a quantidade novamente, pegar o próximo número. Vamos já fazer isso para encontrar a posição? Então, nós vamos encontrar as posições, né? Porque nós vamos ter duas aqui. 30, né, que é n dividido por 2, ou seja, 30 dividido por 2 vai ser a posição de número 15, 30 dividido por 2 é 15, e aí a gente pega o próximo número, que seria o 16. Então, nós temos que encontrar a mediana, nós vamos ter que achar a média aritmética, se for necessário, das posições 15 e 16. Encontrei a posição. Agora, eu abro uma coluna para achar a frequência acumulada, igual eu fiz anteriormente. Então, aqui, olha, nós temos a frequência, 2 crianças têm 1 ano, então aqui já é 2. Agora, como que eu faço o acumulado? Eu pego 2 mais 4, que é igual a 6. Agora eu pego o próximo, 6 mais 6, que é igual a 12. Agora eu pego 12 mais 8. 12 mais 8, 20. Agora eu pego 20 mais 10, que é igual a 30. E ó, chegou no total de crianças. Bom, então vamos lá, nós temos que pegar as posições 15 e 16. Vamos ver onde elas estão? Ó, aqui tem até a posição 2, 3, aqui vai até a posição 12. Olha, tá aqui dentro, gente, porque aqui vai até a 12, a 15 e a 16, elas estão aqui, as duas posições. Então, a mediana, nesse exemplo, é a idade 4. Tá? Então, a mediana é 4 anos. Ou seja, 50% das crianças têm idade menores iguais a 4 e 50% das crianças têm idades maiores iguais a 4 anos. Pessoal, deixa eu fazer um comentário aqui. As posições 15 e 16, aqui na posição, né? Essa linha aqui, que é a posição. As posições, gente, 15 e 16, elas estão nessa linha aqui, ó. Mas, e se vocês tivessem que encontrar um número onde estaria na posição, por exemplo, 20 e na posição 22. Ó, 20 tá aqui e 22 tá aqui dentro, ó, porque aqui vai até o 20 e o 22 tá aqui. E aí, gente, um tá numa linha, o outro está na outra. O que vocês teriam que fazer nesse caso, quando eles estão em linhas diferentes? Aí vocês teriam que achar a média aritmética dessas duas idades, do 4 mais 5. Vocês fariam 4 mais 5, 9, e aí vocês dividem por 2 para vocês acharem a mediana, que seria 4 anos e meio. Tudo bem? Bom, pessoal, nós vamos ver agora como que a gente encontra a mediana, mas quando os dados eles estão agrupados por faixas de valores, ou seja, com intervalo de classes. Observem aqui. Tá? A tabela abaixo apresenta o salário de 24 funcionários de uma empresa. Calcule a mediana. Então, pessoal, observem que nós temos aqui os salários. Os salários, nós temos 7 funcionários ganham entre 1.000 e menor que 1.500. 8 funcionários ganham de 1.500 até menor que 2.000. 6 funcionários ganham salários a partir de 2.000 e vão até menor do que 2.500. E 3 funcionários de 2.500 e menor que 3.000. Totalizando aqui a frequência, o total de funcionários,
24. Então, aqui é o total. Deixa eu só colocar o símbolo de somatório. Para encontrar a mediana quando nós temos intervalo de classes, qual que é o primeiro passo? Nós temos que calcular a posição da mediana, ou seja, em que posição que ela estará aqui na classe. Lembrando, gente, que para encontrar a posição, nós temos que ver se é ímpar ou se é par. No caso aqui, ó, o total de elementos, 24. Então, 24 é um número par. Então, vou escrever aqui, ó, é um número par. E para encontrar a mediana, quando eu tenho uma série de dados de valores pares, aí eu tenho que fazer o seguinte, ó, n dividido por 2 e n dividido por 2 mais 1. Ou seja, eu vou pegar o total de elementos 24 dividido por 2, vai dar 12. Então, é a 12ª posição. E aí o próximo, gente, ó, é a mesma coisa. N dividido por 2, só que soma 1. Então, ou seja, aqui já não dá 12? 12 mais 1, 13. Então, nós vamos ter que encontrar os elementos de posições número 12 e 13, tá bom? Onde nós vamos encontrar essa posição? Aqui, ó, a gente vai ter que fazer a frequência acumulada. Lembram disso? É o FAC. Então, FAC, que é a frequência acumulada. Como que a gente encontra a frequência acumulada? A primeira frequência, o 7, a gente repete. Então, vai ser 7 mais 8. 7 mais 8 é igual a 15. Agora, nós vamos fazer aqui, ó, 15 mais 6. 15 mais 6, 21. Agora, vamos fazer 21 mais 3, igual a 24, chegou no total de elementos. Bom, então encontramos a frequência acumulada. Agora nós vamos, o segundo passo, identificar o intervalo de classe onde encontra a mediana, a frequência acumulada, na frequência acumulada. Pessoal, observem que nós temos a mediana, ela estará nas posições 12 e 13. Vamos ver, ó. Aqui ela não tá aqui, porque aqui vai só até a 7ª posição. Aqui vai ter a posição de número 15. Então, o 12 e o 13, gente, eles estão aqui, ó, nessa linha, nessa classe. Então, aqui nós encontramos a classe mediana. Então, nós vamos circular aqui, tá? Porque nós vamos precisar das informações dessa linha, porque sabemos que a posição 12 e 13 estão aqui. Então, vou escrever classe mediana. Bom, já encontramos a classe. Agora, o que nós vamos fazer? O terceiro passo, calcular a mediana utilizando essa fórmula aqui. Gente, é uma fórmula grande, mas vamos fazer passo a passo essa fórmula. Então, vamos lá. Aqui ele fala para encontrar a mediana. A gente vai fazendo a fórmula e a gente vai observando o que corresponde cada elemento. Então, MD de mediana é igual L asterisco. Vamos ver o que é o L asterisco. O L asterisco é limite inferior da classe mediana. Então, vamos na classe mediana, é essa. Gente, olha, relembrando, esse é o limite inferior, 1.500, e esse é o limite superior, 2.000. Ele está querendo o limite inferior, ó, esse aqui, ó, limite inferior. Então, limite inferior é 1.500. Tudo bem? Mas, agora vamos já fazer essa divisão. Ele pede N dividido por 2. N, gente, é o total de elementos da minha distribuição. Então, N é 24. Então, eu vou fazer 24 dividido por 2. Menos. Aí ele pede aqui, ó, F ante. Vamos ver, ó, o que é esse F ante? Frequência acumulada da classe anterior à classe mediana. Nossa, vamos ver de novo, ó. Frequência acumulada, então é nessa coluna, frequência acumulada da classe anterior à classe mediana. A classe mediana não é essa? A frequência acumulada da classe anterior é o 7. Então, aqui é o 7, certo? Fecha colchetes.
Tudo isso dividido por F asterisco. Vamos ver o que é o F asterisco. É frequência da classe mediana. Olha, a classe mediana é essa. A frequência, agora aqui, ó. Frequência é o 8. Então, dividido por 8. Vezes o H. O que é o H, gente? Vamos ver? Amplitude da classe mediana. A amplitude, gente, é de quanto em quanto está indo o salário. Olha, o salário ele vai indo de 500 em 500, ó, porque é 1.000, 1.500, 1.500, 2.000, 2.000, 2.500. Então, a amplitude é 500, tudo bem? Ó, de 1.500 a 2.000. Então, a amplitude 500. Agora, vamos fazer esse cálculo com bastante atenção. Então, vamos lá. O que eu vou primeiro resolver? Ó, esse colchetes, o resto eu copio, tá? Então, 1.500 mais. Aqui, gente, ó, 24 dividido por 2 é 12. 12 menos 7. O resto eu copiei, se vocês observarem, ó, não fiz mais nada, ó. Agora nós vamos fazer essa subtração aqui. Então, mediana é igual a 1.500 mais 12 tira 7, 5, o resto copia, ó, 5 copia o 8, dividido por 8, vezes 500, tudo bem? Agora nós vamos fazer, ó, essa multiplicação aqui primeiro. Quando não tem nada no denominador, tem o número 1. Então, vamos fazer assim, ó, esse vezes esse vezes esse. O resto eu copio. 1.500 mais 5 vezes 500. 5 vezes 5, 25. Copio os dois zeros, tá? Ó, e dividido por 8. Agora, o que nós vamos fazer? Essa divisão. Então, eu vou fazer aqui, ó. Mediana é igual a 1.500 mais... Quanto é 2.500 dividido por 8? Fazendo essa conta, gente, vocês vão encontrar o número 312,50. Agora é só fazer essa soma. 1.500 mais 312,50 vai ser igual a 1.812,50. Ou seja, a mediana, vou fazer aqui, tá? A mediana é igual ao salário 1.812,50. Isso significa o quê? Que o salário mediano dessa empresa, que possui 24 funcionários, é de 1.812,50. Pessoal, nós estamos finalizando nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido esses exemplos de mediana. Se vocês gostaram, dê um like. Compartilhem com quem vocês acham que isso vai ser bacana, tá bom? Obrigada, gente! Até a próxima aula!